Fala galera, beleza? Hoje nós vamos aprender como utilizar o pré-commit dentro do nosso projeto Terraform. Se você quiser ver isso e muito mais, então vem comigo. Seja muito bem-vindo ao canal, eu sou o Bruno. Hoje nós vamos ver como utilizar o pré-commit dentro de um projeto Terraform. Nós já vimos como utilizar o pré-commit em um outro vídeo aqui no canal, falando um pouquinho sobre Terraform Docs. Se você ainda não assistiu, vou deixar aqui para você assistir depois. O pré-commit é uma ferramenta que vai automatizar uma série de hooks. Esses hooks são automações, são scripts que vão executar dentro do nosso projeto, sejam eles para realizar algumas validações ou formatações, ok? O pré-commit ele pode ser instalado de diversas maneiras aí na sua máquina. O pré-commit.com aqui é um site oficial do pré-commit, tem como realizar a instalação aqui, tem os guias de instalação. Siga os guias de instalações oficiais aí para realizar a instalação, ok? O pré-commit ele precisa de um arquivo de configuração que é o pré-commit-config.yaml. Esse arquivo de configuração a gente já tem criado dentro do nosso projeto, porque nós criamos essa parte de configuração do pré-commit para utilizar o Terraform Docs. Então hoje a gente vai entender como a gente consegue customizar esse arquivo de pré-commit com algumas regras, ok? O pré-commit ele tem diversos hooks que podem ser executados. Dentro aqui do arquivo de configuração a gente consegue ver que a gente vai definir um repository aqui e ele vai apontar para um repositório que tem alguns hooks, né? E aqui a gente vai falar a partir dos IDs qual hook que a gente quer que execute. O pré-commit mesmo tem um que se chama pré-commit hooks, fica dentro do projeto oficial deles no GitHub, e aqui a gente consegue ver no README quais são os hooks disponíveis, né? Então eu aconselho que vocês dêem uma olhada aqui neste repositório para que você escolha os hooks que mais se adequam aí com o seu projeto. Além disso, existe um outro projeto que se chama Pré-Commit Terraform, que são hooks de execução específicos para o Terraform, que foram criados e mantidos pela comunidade. Então esse projeto aqui, Pré-Commit Terraform, tem uma série de hooks e alguns deles nós vamos utilizar hoje. Tem o Terraform Docs, que a gente já fez utilização. Tem o Terraform FMT, que serve para formatar o seu código. Tem o Terraform TF-Lint, que serve para fazer o lint do seu código Terraform. E tem o Terraform Triving, que serve para fazer análise de segurança do seu código Terraform. O TF-Lint e o Triv são ferramentas que serão instaladas de maneiras separadas, né? Então esse hook ele aciona alguma ferramenta dentro do seu container ou dentro da sua máquina local. Para isso a gente tem que ter o TF-Lint instalado na máquina local ou também o Triv Clean instalado na sua máquina local. E como que eu vou fazer para instalar isso? Bom, eu vou dar uma dica hoje para vocês aqui, que é a utilização do ASDF. O ASDF ele é um gerenciador de runtimes, né? De alguns programas, e com a ASDF a gente vai facilitar a instalação dessas runtimes dentro da sua máquina e também posteriormente para a utilização em uma pipeline. O ASDF vai fazer com que a gente crie um arquivo de configuração chamado toolversions, e a partir desse arquivo eu vou definir qual que é a ferramenta e qual que é a versão dessa ferramenta que eu vou utilizar. Ok? Então, dado que a gente já tem todo esse conhecimento teórico, vamos partir para a mão na massa. Antes disso, eu queria mostrar uma coisa para vocês. Os módulos da comunidade, como o Terraform AWS Route 53, também fazem utilização de pré-commit. Se a gente vir aqui, a gente pode ver que tem o arquivo pré-commit-config.yaml e aqui ele tem a sua configuração. Então, basicamente, ele usa o Terraform FMT e usa o Terraform Docs. E aqui também o TF-Lint e o Terraform Validate. Além disso, eles também utilizam os hooks do pré-commit mesmo. Bom, vamos copiar esses hooks aqui do próprio pré-commit e vamos adicionar ao nosso arquivo aqui também. Então aqui a gente já tem um arquivo .pré-commit-config.yaml, né? Onde a gente definiu que vamos utilizar o Terraform FMT e o Terraform Docs, ok? Então agora a gente vai adicionar mais um repositório aqui, que basicamente vai ser o repositório da comunidade. Então eu vou selecionar aqui, formatar ele direitinho, ok? E a gente vai utilizar o check merge conflict, o end of file fixer e o thrilling whitespace, ok? Assim que eu rodar um pré-commit run -a, ele vai realizar uma série de validações aqui na minha máquina. Vocês vão ver que tem uma ele vai acontecer uma série de mudanças nesses arquivos. Então se eu rodar aqui, ele vai rodar o Terraform FMT, o Terraform Docs, e ele já editou vários arquivos aqui, ó. Porque ele acabou editando o end dos files, né, que é o final dos nossos arquivos, né, e também fez a parte de whitespace, né, que são espaços em brancos. Ele removeu os espaços em brancos das linhas. Se eu vir aqui na parte de source control do meu VS Code, eu consigo visualizar isso. Então posso olhar aqui no
Eu posso olhar aqui nos arquivos que ele colocou uma linha em branco no final, aqui ele acabou adicionando, removendo o espaço. Aqui no outputs ele removeu uma linha que estava sobrando. No meu git ignore ele adicionou uma linha no final. Então ele rodou uma série de validações e ele já corrigiu todas essas inadimplências aí para nós. Além do Terraform FMT e o Terraform Docs, a gente vai realizar a utilização do Terraform TF-Lint e do Terraform Trivy. Então basta a gente copiar aqui o nome do nosso hook. Então vou colocar aqui tracinho id Terraform TF-Lint e o próximo é o Terraform Trivy. Ok? Agora se eu realizar a execução do meu pré-commit run "-a", basicamente ele vai falar para nós que ele não tem TF-Lint instalado aqui, né? Ele basicamente não tem, e também não tem o Trivy instalado. Vamos ver onde está. Aqui. Então ele fala para a gente instalar, porque basicamente esses hooks dependem dessas ferramentas instaladas na nossa máquina. Então vamos partir para a utilização do ASDF aqui. O ASDF já está instalado aqui na minha máquina, então eu vou realizar somente a configuração do ASDF, beleza? Então utilize a documentação oficial do ASDF também para realizar a instalação aí na sua máquina, mas basicamente a gente vai criar aqui um arquivo .tools, versions, e aqui a gente vai definir as versões das ferramentas que vamos utilizar. A primeira delas é o Terraform, que a gente vai utilizar na versão 1.7.5, que é a última versão disponível. Se eu colocar aqui ASDF install Terraform, o meu autocomplete que vai sugerir para mim as versões. Então a gente já tem a versão 1.8.0, mas ela está na release candidate, então não está estável ainda. Então vamos utilizar a última estável, que é a 1.7.5. Além do Terraform, a gente vai utilizar o Terraform Docs, que está na versão 0.17.0. Então eu vou vir aqui no meu .tool versions e vou colocar Terraform Docs na versão 0.17.0. E além do Terraform Docs, eu vou precisar utilizar o TF-Lint na versão... Vamos ver aqui qual que é a última versão disponível. Install TF-Lint na versão 0.50.3. 0.50.3. E a gente também vai instalar o Trivy. Ok? Vamos ver qual a versão, basicamente, que a gente vai utilizar. O Trivy na versão 0.50.1. 0.50.1. Basicamente, com isso, com este arquivo aqui, o ASDF vai conseguir instalar essas ferramentas aqui na nossa máquina. Antes que eu consiga, por exemplo, fazer um ASDF install, eu preciso fazer um ASDF plugin add e o nome do meu plugin, né, da ferramenta que eu vou instalar. Então, preciso fazer um ASDF plugin add Terraform. No meu caso aqui eu já fiz o plugin add do Terraform, mas se é a primeira vez, então você vai ter que fazer plugin add do Terraform Docs, beleza? Do TF-Lint, de todas as ferramentas você vai precisar fazer um ASDF plugin add. Depois que você fizer o ASDF plugin add, você pode fazer um ASDF install. O ASDF install ele vai ler o seu arquivo de toolversions e vai instalar as ferramentas nas versões que você especificou no arquivo .toolversions, ok? Se eu rodar agora um Terraform aqui na minha máquina, --version, ele vai pegar a versão 1.7.5. Se eu vier aqui e mudar para a versão 1.7.4, por exemplo, e rodar um Terraform version, como esse arquivo está no path, o ASDF já trocou a versão para mim. E isso vai valer para as outras funcionalidades daqui também, ok? Para as outras ferramentas. Então agora já voltou para 1.7.5. Ok? Agora eu vou rodar novamente o meu pré-commit run --all files para ele executar o TF-Lint e também a parte do Trivy. Então o Trivy passou, o Terraform Docs passou, os outros hooks também passaram. O TF-Lint encontrou um erro aqui, vamos ver o que é. Basicamente ele quer um required version dentro do meu arquivo de exemplos, ok? Então aqui na minha pasta exemplos eu não tenho o arquivo versions.tf, então eu vou copiar o arquivo versions, vou colar lá e vou rodar novamente o pré-commit. Então vamos executar aqui, a FMT passou, o TF-Lint passou, o Trivy passou, o Terraform Docs não havia passado. Agora acredito que vai passar tudo porque o Terraform Docs executou e passou novamente. Perfeito. Então eu vou dar um git add, ponto,
Vou dar um git commit agora. Isso aqui vai ser um short configure pré-commit. Perfeito. Então eu já tenho. Beleza, ele encontrou um erro aqui, então vamos dar o git add novamente. Ele não deixa a gente commitar se isso não aconteceu. Se um erro foi pego, na verdade, né? Então agora ele deixou eu commitar. Então vamos fazer o push para o nosso repositório. Agora que a gente fez o push, basicamente, toda vez que eu commitar e eu tiver executado o comando pré-commit install, ele vai executar o pré-commit na minha máquina. Se eu não rodar o pré-commit install, eu vou ter que rodar pré-commit run-a. Se eu tiver o pré-commit install executado na minha máquina, toda vez que eu fizer um commit, ele vai executar todos os hooks que eu configurei. Perfeito, então o pessoal está utilizando o pré-commit, mas se o pré-commit não executar em algum momento, a gente precisa criar uma pipeline para validar a execução desse pré-commit. Então vamos utilizar a pipeline de documentação aqui. Por quê? Porque ela roda no pull request. Então basicamente a gente gostaria que a nossa pipeline também rodasse no pull request. Vamos criar um job novo aqui. Aqui logo abaixo de docs, vamos criar um job chamado pré-commit. Esse job pré-commit, basicamente eu vou colocar que ele precisa do docs. Então que vai rodar a partir de docs primeiro e depois vai rodar a partir do pré-commit. E ele também vai executar na imagem Ubuntu Latest. Runzone. Vamos copiar aqui em cima. Vai fazer checkout também. Vou copiar já esse cara também. Perfeito. Então o checkout aqui a gente não vai precisar dessa referência. Perfeito. Vamos colocar um nome aqui para esta ação. Checkout. Então basicamente o pré-commit vai fazer o quê? Vamos fazer checkout do nosso código. A gente vai fazer a execução do pré-commit. Então o pré-commit ele também tem uma action e basicamente deixei já ela aberta aqui para a gente utilizar. Então o pré-commit não, o ASDF. Então a gente precisa instalar o ASDF primeiro, as ferramentas. Então a gente coloca o step install ASDF e tools, né? E chama a action já específica do ASDF. Com isso a gente consegue que todas as ferramentas que eu vou utilizar na minha pipeline estejam instaladas. Então eu utilizei o ASDF aqui para instalar as minhas ferramentas. O último passo aqui é realizar a instalação do meu pré-commit. Então vamos chamar aqui de pré-commit. E para o pré-commit a gente também tem uma action, que é pré-commit /action na versão, se eu não me engano, a última versão é 3.0.1, ok? Então basicamente o pré-commit ele tem uma action também que a gente vai utilizar. Então com isso a gente já tem uma pipeline que faz checkout do nosso código, instala as dependências com o ASDF e faz a execução do nosso pré-commit. Então vamos criar uma branch nova aqui. Configure pré-commit action. Nesta branch eu vou fazer o add deste arquivo de documentação. Então vamos renomear aqui para, em vez de generate Terraform docs, para validate and generate Terraform docs. Vou fazer o git add novamente aqui. Vamos fazer o git commit. Configure pré-commit action. Falhou diversas coisas aqui, porque basicamente a gente fez o fix of ending files e removeu os espaços em branco. Vamos fazer o add novamente, porque houve modificação nos nossos arquivos. Basicamente agora o pré-commit passou. Vou fazer o git push e vamos abrir um pull request para visualizar esta action em ação. Então vamos copiar aqui, vir aqui no meu navegador. Pode ser por aqui. A alteração é justamente esta aqui na pipeline. Vou criar o pull request. Assim que eu criar o pull request, basicamente ele vai disparar as actions, né? Então aqui, se eu vier aqui na parte de checks, tem o validate and generate Terraform docs. Se eu clicar aqui em cima, eu consigo ver que ele está rodando a pipeline de docs,
que é a parte do Terraform Docs, e logo depois ele vai rodar a pipeline do pré-commit. Então o pré-commit, vamos clicar aqui para ver em execução. Ainda não começou, vai estar iniciando. Fez o checkout, fez a instalação do ASDF. Vocês podem ver aqui que ele fez o ASDF Plugin List, fez o ADD do Terraform Docs, do TF-Lint, do Triv, e no final rodou um ASDF Install. Com todas as ferramentas instaladas, ele começou a execução do pré-commit, e fez a instalação do pré-commit e fez a execução aqui dos nossos hooks do Terraform Docs. E também dos hooks do Terraform e dos hooks do pré-commit da comunidade. Com os nossos hooks todos eles passando, basicamente o nosso merge request aqui ele tem o check. E com isso, esse pull request, na verdade, ele fica pronto para fazer merge. Com isso eu posso fazer merge aqui do meu pull request. E já tem uma pipeline aqui de validação. Posso deletar essa branch, que eu não preciso mais. Então, toda vez agora que eu abrir um pull request, a gente vai rodar todas essas validações de segurança, de lint, de formatação e também a parte do Terraform Docs. Ok? Então, o vídeo de hoje era isso, galera. Era a instalação do pré-commit e ver como que ele funciona. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal que você vai me ajudar bastante. Valeu e é nóis!